Se tem um fato sobre Peppa Pig é o seguinte: ninguém respeita o Papai Pig. Sério, depois de falar tanto sobre esse desenho, percebi que além de apenas algumas piadinhas, o bagulho é mais profundo. Você já notou? Claramente, um dos maiores problemas desse desenho com Papai Pig é a gordofobia nítida e escancarada, pois a maioria das piadas envolvendo Papai Pig são sobre sua barrigona e sobre ele estar fora de forma, e até mesmo como ele passa seu tempo livre apenas assistindo TV no sofá. Francamente, esse seria um bom motivo de cancelamento da série, porque qual o problema de ser um inútil que não faz nada que presta além de trabalhar e fica com falta de ar de ir na sala pra cozinha? Sério, não consigo entender como isso pode ser tão engraçado. Se bem que eu dei só uma risada aqui de pensar nessa descrição. Então, quem sabe eles têm um ponto por aí. O que você acha? Será que a série deveria ser cancelada por causa disso? Esse usuário do Reddit aqui diz que sua esposa automaticamente considera a Peppa ser gordofóbica, sempre que se lembra dela. E a resposta do comentário pensa que a Peppa é... bom, dá pra entender. Mas claro que o mais fácil é tirar sarro de um gordão batuto, como o Papai Pig. Mas existe um outro lado que pouca gente fala. Obviamente, não sei se você percebeu, mas o Papai Pig é um porco. E é uma coisa boa quando um porco é gordão. É a característica mais importante, principalmente quando se é fazendeiro ou cuidador desse tipo de bicho. Então, seria o Papai Pig o cara mais da hora da série e a gente não sabe? Então, pegue seus hambúrgueres de bacon duplo, assinem o canal e bora desvendar um assunto mais polêmico sobre Peppa, de uma forma que você nunca viu antes, aqui no canal Planeta Teen. Cara, um dos episódios que mais me tiltou em relação a isso foi o episódio que tá rolando um parque cheio de atrações na cidade da Peppa. E naturalmente, todas as famílias estão lá se divertindo, enchendo a pança, brincando com os filhos e, claro, humilhando publicamente o Papai Pig. Normal, né? A cena em questão era o momento em que ele quer brincar com aquele negócio de bater martelo num botão para fazer o peso subir, sabe? Ele fica se hypando, dizendo para todo mundo se afastar, porque vai ficar perigoso. E aí, sem provocação nenhuma, o Sr. Touro começa a esculachar o cara, dizendo: "Ah, com a pança desse tamanho não vai dar não." E ainda aponta para a barrigona do Papai Pig. O lado bom aqui é que a mamãe Pig fica pistola, defendendo ele e arregaça a martelada no brinquedo. Mas mano, qual é a do Sr. Touro de meter uma dessa do nada? Sei lá, isso me parece coisa de bullying do tempo da escola. Uma zoada dessa do nada assim, sem provocação nenhuma. Me parece muito esse tipo de histórico. O que você acha? Será que o Papai Pig merece esse tipo de comentário ou foi totalmente de graça? Mas aí que entra a hipocrisia que eu falei. Olhe bem para todos os personagens homens dessa série. Não é nem um pouco difícil de perceber como literalmente todos eles são mega redondos e gordões, exatamente iguais ao Papai Pig. Então tenta me explicar qual o sentido de todo mundo esculachar o cara, sendo que todos eles também são. Sério, isso não tem nenhum sentido lógico, a não ser que eles enxerguem de outra forma do que nós vemos. Quem sabe, né? Pois mesmo que sejam todos redondos, ainda existem as diferenças entre as espécies. E o mais importante ainda, os outros personagens têm habilidades e estilos de vida bem diferentes. Quem sabe seja essa a razão pela zoação de todo mundo. Se você não sabe ainda do que eu tô falando, já aproveita para ficar esperto e assina o canal. Ativa o sininho das notificações também. Cara, primeiro de tudo sobre o Sr. Touro. Ele é um touro. É isso, fim de discussão. Próximo tópico. Outro personagem redondo que... Não, brincadeira. Ainda tem muito por trás do cara. Mas pra concluir esse assunto, cara, touros são enormes e barrigudos e tudo mais, mas os bichos são puro músculo, mano. Na próxima vez que você encontrar um porco e um touro na rua, tenta sair na mão com um deles pra você ver. Bom, provavelmente você vai ser solado por ambos, mas o ponto é que o touro vai te arregaçar muito mais. E o porco provavelmente vai te comer inteiro, sem nem sobrar um fiapo da cueca. Viu só como as espécies são diferentes? E aí temos o maior agravante, pois além dessa diferença natural, o Papai Pig fica sentado o dia inteiro no escritório e em casa não faz nada. Já o Sr. Touro é um construtor civil, mano. Você tem noção do quão forte esses caras são? Agora se coloca no lugar do Papai Pig. O que você faria se um cara desse tamanho e com essa força começasse a tirar sarro de você? Exatamente. Outro personagem redondo que vale a pena ser considerado na discussão é o Vovô Coelho.
que também é um velho redondo assim como Papai Pig. Mas temos algumas boas diferenças aqui. Para começar, coelhos são naturalmente pequenos e rápidos, né? Tipo, se viesse uma flecha do nada, ele conseguiria escapar. Ok, quem sabe nem tanto, mas mesmo assim. Coelhos são muito mais ágeis e rápidos do que porcos, e só isso já é uma diferença enorme entre os dois. Tá certo que estamos falando de um coelho gigante de 2 metros de altura, mas provavelmente algumas características naturais da espécie foram transportadas para essas mutações bizarras que a gente vê na Peppa. Nós aprendemos que isso é a verdade no episódio da aula de ginástica, em que aprendemos que, primeiro, não só o cara é um dono de um ginásio inteiro, mas ele também dá aula. E ele já começa se balançando num lugar super alto, com uma corda e gritando igual Tarzan. E durante o episódio, temos ainda mais 2 momentos em que podemos ver ele em situações extremamente perigosas e que precisam de um atletismo e precisão fora do comum. É o tipo de coisa que é impossível imaginar o Papai Pig fazendo, mesmo aparentemente esses 3 personagens serem iguais no desenho. Ok. Depois de toda essa avaliação científica, anatômica, biológica e mais um monte de palavra difícil que eu não sei o significado, ainda tem um outro ponto que deve ser considerado nessa discussão. O tratamento com o Papai Pig ainda assim é diferente. Tipo, beleza que o Sr. Toro é super bombadaço e que o Sr. Coelho é extremamente atlético e esportista, mesmo sendo mais velho. O problema real aqui é a perseguição focada o tempo inteiro no cara, na moral mesmo. Eu acho que o Papai Pig deve ser insuportável quando criança e todo mundo tem raiva dele por algum motivo. Sério, mano, ninguém respeita esse cara. Ele é sempre o motivo principal da piada pro mundo todo. E nem mesmo a Peppa, que é filha dele, o respeita. No episódio que o Vovô Pig constrói a casinha pra ela, a Peppa diz que a senha pra entrarem na sua casinha é o barrigão enorme do papai. Tipo, de graça, do nada. Você conhece algum Papai Pig na vida real? Então mostre esse vídeo pra ele e digite a hashtag barrigão nos comentários. Vamos falar de vegetais na TV. E não me refiro ao Sr. Batata. Outro exemplo nítido de desrespeito também vem da Peppa. E cara, esse eu tive que dar risada. Não teve como. No episódio em que eles estão desenhando na escola da Madame Gazela, ela fala pra todos desenharem um vegetal, por algum motivo. Rebecca fez uma cenoura, Emily fez uma ervilha, e aí chega na vez da Peppa pra mostrar o vegetal dela, e ela mete um "eu desenhei meu pai assistindo TV". Mano, não tem como não rir. Essa piada foi boa pra caramba. Mas dá pra ver a dinâmica familiar nessa piada, pois o cara realmente não faz nada além de ficar no sofá assistindo. Vamos ser bem sinceros, já que estamos sendo realistas aqui, ele fica assistindo MasterChef, Terror na Cozinha e esse tipo de programa. Com certeza absoluta. E é por isso que eu acho que esse cara é tão zoado, porque não impõe respeito. Quer mais um exemplo? No episódio Tempestade de Raios, a Peppa esquece um bonequinho de pelúcia do lado de fora da casa quando seus pais chamam ela e o George pra dentro, quando vai começar a chover. A Peppa, sendo quem é, enche o saco e faz o maior drama, e lá vai o Papai Pig pegar o boneco dela antes de começar a chover. Mas claro que ele se ferra e começa a chover na cara dele, né? Aí vai lá, o cara pega o bicho da filha, se matando de correr e subir aquela colina super íngreme, mesmo estando fora de forma, pra chegar em casa e ter qual reação? Ela simplesmente pega o boneco da mão dele e o ignora, como se ele nem tivesse ali. Nem mesmo um "obrigado, Papai Pig" o cara recebe. Sério, é literalmente falta de respeito. Ela nem considerou o mérito por ele ter se molhado na chuva por culpa dela. Eu ficaria muito pistola. E você?